Hoje eu gostaria de falar sobre o tango que toca nas milongas e por que especificamente essas orquestras, esse tipo de música, por que toca isso nas milongas e não outra coisa qualquer, porque existe muita coisa que a gente pode chamar de tango e coisas muito boas, mas essas coisas muitas vezes não tocam nas milongas. E por quê? Então fica comigo até o fim e vamos entender melhor esse assunto. E se você quiser dançar tango com excelência, clica no link que está aqui na descrição, você vai ser direcionado para o meu site, onde você tem dicas, você tem o meu contato ali para você conversar comigo pelo WhatsApp, você tem cursos feitos todos pensados para turbinar o seu tango. O link está na descrição. Muito bem. O universo do tango música é um universo muito, muito amplo. E se você começar a frequentar milongas, em especial milongas em Buenos Aires, você vai perceber que o universo das músicas que toca é um universo muito restrito. Eu queria explicar isso um pouco para você. Os bailes de tango que geraram esse movimento de tango que chegou até os dias de hoje, e esse movimento começa na década de 1930. Aí começam os bailes de tango, as pessoas começam a dançar tango para valer, a sociedade toda argentina dança tango, isso é exportado para o mundo inteiro. Claro que o tango já existe desde muito antes disso, mas assim, a febre do tango acontece entre 1935 e 55. Centenas de bailes de tango acontecendo todos os dias na cidade de Buenos Aires e bailes de tango acontecendo pelo mundo todo. Então, o tango que tocava nessa época de ouro do tango, a partir de 1935 até 1955, foi essa música que tocava, ela foi eternizada e hoje ela é replicada nas milongas do mundo todo. Então você não vai ouvir, por exemplo, tangos gravados antes de 1935 nas milongas. Por exemplo, Gardel morre em 1935. Você não vai ouvir Carlos Gardel em nenhuma milonga. Você não vai ouvir músicas dos anos 30, dos anos 20. Você não vai ouvir música anterior a 1935 em praticamente nenhuma milonga do mundo. Por quê? Porque isso não tocava nas milongas da época de ouro do tango. Então ficou assim. E posterior a 1955, você também não vai ouvir nada. Por exemplo, você nunca vai ouvir Polaco Goyeneche, Roberto Goyeneche, que foi um dos grandes cantores de tango de todos os tempos. Só que ele atuou mais nos anos 60 e 70. Então você não vai ouvir Goyeneche. Julio Sousa, que foi também posterior, década de 60, 70, você não vai ouvir Julio Sousa numa milonga, tocado numa milonga. Orquestras que foram orquestras que vieram depois de 1955, você não vai ouvir. Você não vai ouvir nada que veio antes também. Então, por que eu acho importante que a gente entenda e que a gente baseie o nosso aprendizado nisso? Porque, vamos supor, é muito mais interessante quando você dança uma música que você já ouviu. É muito mais, o resultado é muito melhor quando você já conhece um pouco aquela música. Em especial se você está dançando a música e não passos, né? Então, vamos supor que você se dedique a escutar tango, só que você erra aí e vai escutar tango dos anos 70, dos anos 60. Você vai escutar Troilo com Goyeneche. Você vai escutar orquestras que vieram depois. Ou antes, você vai escutar Gardel, você vai escutar Fresedo dos anos 20, você vai escutar Julio De Caro dos anos 20, você vai escutar um monte de outras coisas que não se encaixam aí. Que existe um universo gigante. Se a gente falar em termos de proporção, a gente está falando de 10% de todo o tango que existe é o tango que toca nas milongas. Os outros 90% não toca. Então vamos voltando ao assunto. Você vai se dedicar a ouvir tango, só que você erra o foco, você começa a escutar tango que está dentro dos outros 90%. E quando você chega numa milonga para dançar, você não conhece nada do que tá tocando ali. Isso é um problema. O seu desempenho como dançarino vai cair muito. Então, o que eu aconselho você? A estudar tango dos anos 1935 até 1955. Em especial, em especial das quatro grandes orquestras de Sarli, D'Arienzo, Pugliese e Troilo, mas também de todas as outras. Ricardo Tanturi toca muito em Buenos Aires. Caló,
Pedro Laurens, tudo isso é muito importante de ser ouvido e estudado, mas dentro desse critério, gravação de 1935 a 55. É difícil hoje com a internet você descobrir isso? Não, é muito fácil. Tango gravado entre 1935 e 55. É isso aí que você vai escutar nas milongas. Ah, André, mas eu gosto de um tango mais moderno. Por exemplo, tango cantado com vozes femininas. Mulheres não cantavam tango nessa época. Antes de 1935, muitas mulheres cantando. Depois de 1955, muitas mulheres cantando. Mas nessa época, mulheres não cantavam tango. Ah, ó, eu pessoalmente gosto muito de tango cantado com vozes femininas, mas não toca. Então eu vou ficar escutando, escutando, escutando. Quando eu vou na milonga, eu não vou ouvir nada disso, porque isso não pertence àquela época. Então, qual é a minha dica? Descubra qual é a época da gravação do tango que você vai ouvir, pesquise tangos que foram gravados entre 35 e 55 e foque sua audição, seu estudo do tango nessa época. Porque senão, quando você for na milonga, vai tocar coisa que você não vai nem saber de onde veio aquilo. E aí o seu desempenho como dançarino vai cair. Então, é um assunto importante como professor, eu pensar nisso, para eu transmitir isso para os meus alunos, para eles não darem tiro na água. Ah, professor, mas eu amo esse tipo de tango, então vai escutar esse tango. Mas quando você for dançar, quando você for pôr músicas para você dançar, fica dentro desse ponto, 35 a 55. Senão você vai chegar numa milonga e não vai entender nada do que está tocando ali. Então isso é muito importante. Faz muito sentido você ter esse direcionamento para aquilo que você escuta de tango. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você não gostou também, comente aqui embaixo. E curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam entender melhor esse universo do tango que se ouve nas milongas. Muito obrigado.